Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Segunda Reis, capítulo 25, a queda de Jerusalém. Isso contempla também Jeremias 39 e também o capítulo 52, dos versículos 3 ao 11. Diz o texto: Sucedeu que, no ano do reinado de Zedequias, no nono ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 12º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. A cidade ficou sitiada até no 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que estava entre os dois muros perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então, o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual se pronunciou a sentença. Verso 7. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do ano do 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Tendo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Também tomou o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, o mar e os suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta era outra coluna como a rede. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 5 homens, dos que eram conselheiros do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar, que se achavam na cidade. Tomando-os, Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou aos reis da Babilônia a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então, nós vamos ver aqui a queda de Jerusalém. Depois de 3 anos de submissão aos babilônicos, Zedequias incessantemente se rebelou, o que desencadeou um cerco final a Jerusalém por Nabucodonosor. Jerusalém caiu em 586 a.C.
e o reino do sul foi levado cativo. Judá teve 20 reis de uma única dinastia, a de Davi, mas apenas 8 foram considerados bons. Zedequias foi deportado, seus filhos foram mortos e os seus olhos foram vazados. Então veja aqui, o último rei, o rei Zedequias, o 20º da dinastia de Davi. Esse se rebela contra a Babilônia e por causa da sua rebelião vai ser julgado, vai ser levado cativo, preso, os seus filhos vão ser mortos na sua frente, os seus olhos vão ser vazados e não vai ter um futuro muito glorioso. Nabuzaradã, que era o comandante do exército de Nabucodonosor, ele vai fazer com que aqueles que estavam em Jerusalém, os nobres, as autoridades, sejam levados também para serem julgados e outros vão ser levados para a Babilônia. Os babilônicos incendiaram Jerusalém, saquearam e destruíram o templo, executaram os líderes de Judá. Somente a classe mais pobre da população permaneceu em Judá. Então nós vemos aqui que é levado todos os utensílios, todo aquele material que era feito de bronze, de ouro, de prata, eles são cortados, despedaçados, e diz que o peso daquilo ali era incalculável, ou seja, muito despojo. A casa do Senhor, o palácio do rei, os prédios importantes da cidade de Jerusalém são queimados, o muro é derribado e somente os mais pobres vão ficar ali naquela terra. São aqueles que vão ficar, são pessoas simples, agricultores, pessoas que vão cuidar da terra. E Nabucodonosor, ele vai designar Gedalias para governar a Palestina. Gedalias foi um administrador eficiente durante os 2 meses em que governou, mas foi então assassinado por Ismael. Então nós vamos ver que essa terra ela ainda vai continuar sendo disputada, né? E vai haver ainda muitos conflitos. Muitos vão se levantar contra aqueles que governam naquela terra. E nós vamos ver que o plano de Deus está se desenrolando aqui e por causa do pecado do povo. Porque o povo havia abandonado o seu Deus. Porque o povo queria servir a Deus, mas também queria servir a Moloque, queria servir aos Balaíns, queria viver uma vida mista, né? Querendo repetir os erros daquelas nações pagãs. Deus, infelizmente, na sua ira, vai fazer com que a cidade de Jerusalém caia e muitos cativos sejam levados à Babilônia. E a profecia vai se cumprir. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, são contemporâneos e eles vão profetizar muito a respeito disso aqui. E Jeremias diz que eles vão passar 70 anos na Babilônia, mas após esses 70 anos, eles vão voltar e nós vamos ver o que vai acontecer. Amanhã nós vamos ver um pouco a respeito desse levante de Ismael contra Gedalias. Amém? E vamos conhecer um pouco mais a respeito dessa história. Hoje à noite, eu quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto de celebração e será um prazer receber você com sua família. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.